Tipo, uma boa Bíblia, que nas minhas pesquisas apenas um texto está fora do contexto, que é Apocalipse, lá está escrito Revelação, 22:14, que é a Bíblia, a tradução Novo Mundo. É muito boa essa tradução. Outra muito boa é a Bíblia Ecumênica, a Bíblia TEB. Essa Bíblia TEB, ela foi traduzida e no seu corpo de tradutores tinha padres, pastores e rabinos. Então, eles foram trabalhando em si e tirando as dúvidas. Então, é uma Bíblia boa. A Bíblia de Jerusalém também é uma Bíblia boa. Naturalmente que tem alguma coisa ali que a gente precisa observar, né? Então, pensando nisso, muitas vezes nós lemos a Bíblia como se ela fosse, não tivesse nenhuma falha, e não é real, porque nós não estamos com o original. Os originais mais antigos é do século IV. Existe apenas um pequeno, do tamanho de um cartão de crédito, pergaminho, referente ao Evangelho de João. Só isso, do século II. O restante é tudo depois de Constantino. E Constantino, ele era um imperador, ele tinha muitos recursos, então ele colocou muitos escribas para escrever os pergaminhos, os novos pergaminhos. Não podemos esquecer que a escrita tipográfica veio surgir só no século XV, se não me falha a memória agora, não lembro direito, por ali. Mas até ali era feito na mão. E o que acontece? Quando você escreve, é passível de erro. Então nós temos que ter assim um cuidado muito sério quando estamos estudando a palavra. Não podemos, outra coisa, cuidado com o nosso achômetro. Você não precisa permanecer no erro muitos anos. Se Deus coloca no teu caminho alguém para te alertar, é melhor. Vamos iniciar? Já são 9:02. Eu vou pedir para que o irmão Wellington faça uma oração, para nós darmos início. Por gentileza. Jeová Deus, obrigado, meu Pai, por mais esse dia de vida, mais essa semana que se passou. Obrigado, meu Pai, pela vida. Te agradecer por mais esse estudo, que possa vir estar iluminando o Rabino e nós, para que possamos estar aprendendo e possamos entender. Por isso, te agradecemos em honra e mérito, seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, hoje nós vamos continuar tratando de um tema que nós já tratamos hoje durante o dia, né, sobre a questão do Yom Kippur, as festas bíblicas, o templo. Para aqueles que não leram os artigos que nós escrevemos, ou aqueles que não conheceram ainda, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou apenas fazer uma pequena recapitulação para que você pegue a linha de raciocínio. Seja bem-vinda, irmã Creuza. Nós temos que entender o seguinte. Quando Deus ordenou que Moisés tirasse o povo de Israel, lá no deserto, ele ordenou que ele fizesse um tabernáculo segundo o modelo que ele viu em Sião, que viu no trono de Deus. Então Deus mostrou uma maquete, um modelo para ele. E ele copiou. Então o tabernáculo da terra era uma cópia do tabernáculo do céu. O tabernáculo do céu, ele tinha as mesmas coisas que o tabernáculo de Moisés tinha. Era exatamente igual. As medidas, as proporções e os utensílios. Dois compartimentos se destacavam: o santo e o santo dos santos. No santo dos santos havia o incensário e havia a arca da aliança. A arca da aliança, ela tinha um objetivo
Importantíssimo. Me dê um segundo que eu vou pegar uma aqui, um modelinho aqui. Como vocês veem aqui, isso aqui é um pequeno modelo da arca. Ela está errada. Não é como a arca estava. Vocês veem que os dois arcanjos estão aqui, mas, na verdade, eles ficavam aqui, do lado. Esta parte, a tampa, era um trono. Era toda de ouro maciço. Essa parte. E aqui ficavam os dois querubins como se fosse um trono. É exatamente, a Arca da Aliança é um trono. Então, os querubins não ficavam aqui, eles ficavam aqui do lado. É importante eu mostrar isso, porque no que vamos falar agora, havia necessidade de ser assim. A parte de baixo da arca era feita de acácia. A acácia era uma madeira que tinha no deserto. Além de ser extremamente dura, ela tinha muitos nós. Então, o artífice, o marceneiro, o carpinteiro tinha que fazer um trabalho muito, muito bem feito com aquela madeira. Não era fácil trabalhar com aquela madeira. Esta parte da arca, que vocês estão vendo, ela era toda revestida em ouro. Então, ela era de madeira de acácia e revestida de ouro, por dentro e por fora. A tampa, não. A tampa era de ouro maciço. E a tampa era o assento do trono. Era o trono que está no céu. E Moisés viu aquilo. E ele fez exatamente igual ele viu. Ordenou. Deus enviou o seu Santo Espírito a Bezalel, dando a Bezalel todas as virtudes de um homem. O mais sábio da terra não foi Salomão, foi Bezalel. Salomão foi o homem mais inteligente. Sábio é uma coisa, inteligente é outra. Bezalel, ele conhecia todas as artes de ourives, marceneiro, tecelão, construtor, arquiteto. Ele tinha toda a capacitação que o Espírito Santo deu para ele. E aproveitando, fazendo um gancho, eu digo aqui para vocês. A Bíblia diz que tudo que pedimos ao Pai, crendo, receberemos. Muitas vezes nós precisamos aprender a orar e pedir a Deus que Ele nos habilite. Muitas vezes nós estamos desperdiçando muito tempo na sua atividade profissional, naquilo que você quer fazer. Então você peça a Deus para que Ele te ilumine, para que você seja, pelo menos, bom naquilo que você se propõe a fazer. Porque muitas vezes nós somos muito tímidos. E a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Por quê? Os tímidos não têm medo. Os tímidos têm medo, eles não querem avançar. Eles estão satisfeitos com aquilo que eles têm. E Yeshua contou uma parábola que um rei muito severo partiu para uma viagem e chamou 3 servos. Um, ele deu 5 talentos, outro ele deu 4 e outro ele deu 1. Quando ele voltou, aquele que deu 5 multiplicou, virou 10. O que tinha 4 virou 8. E aquele que tinha 1 disse: como eu sei que tu és severo, eu guardei para não perder. Aí o rei disse: você é um servo infiel. Sendo um servo infiel, você vai para um lugar para ranger seus dentes, sofrer. Então, quando Deus te dá um dom, não seja infiel com ele. Se você não sabe lidar com ele, peça sabedoria a Deus. Peça esclarecimento. Porque um grande problema que nós temos visto, as pessoas elas querem avaliar o seu conhecimento, o seu ensino baseado em outros personagens. E não pode. Por quê? Porque são coisas diferentes. Por exemplo, a nossa congregação. A nossa congregação
ela segue uma linha teológica, escritural e linear. O que significa isso? Nós não vamos pesquisar junto a outros líderes religiosos para compor a nossa visão teológica. Nós vamos para a Bíblia, o que está escrito, nada além do que está escrito. Muitas vezes a pergunta é: mas por que o fulano, o cicrano faz e vocês não? Não me importa o que eles fazem, importa o que a Bíblia pede. Por exemplo, em Levíticos 23, né, versículo 27, diz: e no 10º dia do 7º mês tereis santa convocação. Então nós temos que saber quando é o 10º dia. Nós soubemos por quê? Com o surgimento da lua nova em Jerusalém, documentado, fotografado, nós descobrimos que o primeiro dia era aquele que nós postamos. Contamos 10 dias, caiu hoje, na parte durante o dia, né? Ontem à noite e hoje durante o dia. Os nossos outros irmãos celebraram, acho que foi na quarta-feira ou quinta-feira, não lembro direito, não sei. Acho que foi quarta-feira. Não me preocupei com isso. Por quê? Porque eles optaram em seguir um calendário fixo que foi estabelecido no século IV. O nosso calendário foi estabelecido na época de Moisés. Tem 3.500 anos. Por que nós obedecemos esse calendário antigo e não o que a maioria absoluta faz? Por um simples motivo. A Torá, Deuteronômio, diz assim, capítulo 4, versículo 2. Vocês não podem acrescentar nada e tirar nada, ou seja, tem que estar exatamente do jeito que está escrito. E em virtude do jeito que está escrito, é dessa maneira que nós vamos cumprir. Por quê? Porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali eu vou ter que prestar conta. E os questionamentos talvez seja: por que você fez isso? E eu vou responder: porque estava escrito. Se eu seguisse ainda a visão anterior, que eu seguia os líderes religiosos, eu vou dizer para eles: porque eu vou dizer para o Senhor, porque os líderes faziam, e aí é a minha condenação. Então nós não podemos. Alguns irmãos entraram agora, eu só vou mostrar novamente. Esse é o modelo da arca que foi dado a Moisés. A parte de cima, a tampa que vocês estão vendo aqui, ela era maciça de ouro. Os querubins não ficavam aqui, eles ficavam na lateral. Eles serviam de pés para a tampa. Aqui era liso, era um trono, era o trono de Deus. A caixa era feita de acácia. Acácia é uma madeira muito dura do deserto. E era revestida toda de ouro, por dentro e por fora. E ela ficava no Santíssimo, juntamente com o incensário. O incensário era para criar uma fumaça. E essa fumaça envolvia a arca, porque a Shekinah, a presença de Deus, estava ali. Sendo que a presença de Deus estava ali, para que o sacerdote não morresse, então era feito aquilo. O sumo sacerdote, ele só poderia entrar uma vez no ano, que era o dia de hoje, o 10º dia do 7º mês. Segundo os historiadores, chegou um momento em que eles começaram a ficar preocupados com a possibilidade de o sumo sacerdote estar em pecado, entrar no Santíssimo e ser fulminado. Se ele morresse ali, eles teriam que esperar 1 ano para retirar o corpo. Olha que coisa tremenda. Então, a partir daquele momento, eles começaram a amarrar uma corda na cintura. Caso ele morresse, era puxado para fora.
Não se tem notícias de algum fato semelhante. É apenas uma curiosidade. Continuando. Moisés copiou tudo o que foi mostrado para ele. Com o ataque babilônico a Judá, não foi do dia para a noite. Eles sitiaram durante muito tempo. Eu tinha até a informação, acabei esquecendo, mas foi muitos meses de sítio. Jeremias e o profeta, o grande profeta Jeremias, e outros sacerdotes, o que eles fizeram? Eles tiraram em oculto a arca, o incensário, a menorá de ouro, e esconderam numa caverna. Esse fato está relatado no livro de Macabeus. Eu sei que na cabeça de alguns de vocês já passou. Ah, Macabeus, ele é apócrifo. Será? Ele é histórico. Vocês sabem como é que criaram essa questão de apócrifo e canônico? Não vou falar hoje. Um dia eu conto para vocês. Mas é uma coisa chega a ser ridículo. Eu vou só contar uma das maneiras. Dizem que os cardeais de Constantino, preste atenção, os cardeais de Constantino, o que eles fizeram? Eles se reuniram. Vocês lembram daquela imagem de quando vão escolher um papa? Então, aqueles cardeais ficam todos sentados, né? Diz que os cardeais de Constantino se reuniram e veio um passarinho e cochichou no ouvido de cada um dos cardeais, dizendo qual que era o canônico e qual que não era. A outra versão também é interessante. Diz que eles colocaram todos os livros que existiam numa mesa. E, de repente, um vento bateu e os livros canônicos foram intercalados com está isso. Óbvio que é uma fantasia, uma grande mentira. O próprio Lutero, ele tinha um probleminha. Ele não gostava do livro de Hebreus, ele não gostava do livro de Tiago, ele não gostava do livro de Judas. E ele queria tirar esse livro dizendo que não era canônico. Então, quando as pessoas dizem, ah, mas esse livro não é canônico, aquele não é, nós temos que ter cuidado, porque quem estabeleceu isso foram os líderes religiosos da igreja de Constantino. Então, não dá para a gente levar em consideração. O que nós temos aqui, o livro de Macabeus, conta essa história que Jeremias escondeu numa caverna. E ele diz, no tempo determinado, ela vai aparecer. Já fazem 2.500 anos esse fato. Mas o que acontece? Se, depois que eles voltaram 70 anos do exílio, quando Esdras começa a reconstruir o templo, no templo não havia o Santíssimo. Não havia a Arca da Aliança. Não havia o incensário. Então, o sumo sacerdote não poderia, no Yom Kippur, fazer o sacrifício dos 2 bodes, nem da novilha vermelha, nem dos novilhos, nem dos cordeiros. Por quê? Ele teria que pegar e entrar no Santo dos Santos e jogar, espargir do lado direito da arca o sangue para que houvesse perdão. E desde o retorno da Babilônia, nunca mais teve. Mesmo quando Herodes reconstruiu, também não tinha esse compartimento. Ou seja, a determinação que estava nas Escrituras não era mais feita. Já fazem, como disse, 2.500 anos que não se faz mais isto. E aí, como é que faz? Para haver remissão de pecados, tinha que ser feito isso uma vez por ano. O articulista de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu esse livro, nós sabemos que era um homem conhecedor do sacerdócio, provavelmente era um sacerdote, conhecia muito bem a Torá, conhecia muito bem como é que funcionava os sacrifícios, e ele escreve o seguinte, em Hebreus capítulo 9, versículo 2. E não pelo sangue de bodes,
e não de bode. Então ele sabia que era 2 bodes. E de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Glória a Deus. Quando Yeshua ressuscitou, como os primogênitos, os que morrem, como primícia, e subiu, ele se apresentou diante do trono de Deus, da arca, e apresentou o seu próprio sangue. E fez o quê? Presta atenção. De uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Até a morte de Yeshua, o israelita, o judeu, teria que esperar 1 ano para pedir perdão. Ele não poderia ir todo dia no templo fazer isto. Era apenas no dia do Yom Kippur. Hoje, nós temos 365 dias para fazer isso. Porque o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está à direita do Pai. E quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ele apresenta as suas mãos furadas e diz: pelo meu sangue eu os remi. Continuando. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, eu estou lendo Hebreus 9:13, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto mais a purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus, ao Deus vivo. Então, meu irmão, minha irmã, que está aí, né? Graças a Deus temos um bom grupo hoje. O preço já foi pago, e muito bem pago. O Filho do Deus bendito, com o seu sangue, ele resgatou você. Então, todo aquele sistema sacrificial ficou na cruz. E o que permaneceu? Óbvio que o que permaneceu são aqueles que não têm nada a ver com sacrifício. Na véspera de Pêssar, Yeshua instituiu a ceia de Yeshua, o ceder de Yeshua, que é o pão e vinho, quando ele diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós, esse é o meu sangue. Aquele ato, ele eliminou o sacrifício de Pêssar, o sacrifício da Páscoa. O cordeiro da Páscoa não se deveria mais imolar. À noite do dia 15, nós começamos com a Semana dos Pães Ázimos. Esta permanece. Paulo, 40 anos depois da morte de Yeshua, no livro de Coríntios, nos fala sobre esta festa e nos orienta que deveríamos tirar o fermento velho, tirar o pecado das nossas vidas. Então ela permanece. Pentecostes é relatado em Atos, capítulo 2, quando pela primeira vez se manifestou o Espírito Santo naquelas pessoas, de uma forma profusa. E nós sabemos que nos nossos dias vai acontecer de novo, então essa festa está em vigor. Trombetas. Trombetas anunciam a volta de Yeshua e anuncia as pragas que serão derramadas sobre a terra. Está em vigor. Yom Kippur. O sacrifício perfeito já foi feito e Yeshua está na presença do Senhor. É apenas um dia é apenas um dia de nós rememorarmos, de nós fazermos uma reflexão de nossas vidas. Fazer um checklist. O que eu realizei esse ano? Por que eu não cumpri esse mandamento? O que está faltando eu cumprir? Talvez você não consiga trabalhar numa empresa num momento que não deu sábado. E você está trabalhando no sábado. E você sabe que não deve trabalhar no sábado. Então, o que você deve fazer? Ir na presença de Deus e pedir que Ele te libere, que Ele envie um trabalho para você, para que você possa cumprir esse mandamento. Então, são coisas que
nesse dia nós refletimos nesse aspecto, fazemos um balanço da nossa vida. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Aonde eu estou errando? Aonde eu não entendi? Muitas pessoas têm dificuldades para serem fiéis, para abençoar a obra. Procure entender, procure pedir a Deus que lhe dê sabedoria, porque isso é privilégio para a sua vida. Outros, eu não nasci de novo ainda, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Bíblia diz que é uma só fé, um só batismo. Exatamente, uma só fé, um só batismo. Mas a fé que você tinha é a fé da Bíblia? E o batismo que você fez é o batismo bíblico? É isso que você tem que pensar. Então, Yom Kippur, hoje, nós usamos como reflexão. O texto diz, não afligirei vossas almas. Não tem nada a ver com jejum. Depois da destruição do templo, foi que os rabinos criaram esse dia de jejum de 25 horas. É o único dia do ano que tem 25 horas. Nesse dia você não poderia usar cinta, sapatos de couro, porque veio de um animal. Você não poderia pentear os seus cabelos, nem escovar os seus dentes, porque você tinha que mostrar um ar de angústia. E você deveria passar o dia todo na sinagoga. Me dê um segundinho que eu vou pegar aqui uma coisa para você ver. E você deveria passar... Esse é o Mahor de Yom Kippur. E você teria que passar o dia todo lendo esse livrinho aqui, ó. Pouquinha coisa, né? Então você iria para uma sinagoga, como muitos foram no dia errado, por sinal, e são apenas 481 páginas que você deveria ficar rezando o dia todo. Assim que se celebra o Yom Kippur nos movimentos messiânicos e ortodoxos. Está me mostrando lá o Sidor. Então, meus irmãos, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que o nosso Messias fez um sacrifício único, uma única vez, e entrou na presença do Pai. Então, hoje, nós estamos entendendo isto. Durante mais de 20 anos, eu segui essa visão. Mas vou ser sincero com vocês, eu achava uma coisa absurda. Ficar ali o dia todo, né? Lendo. E eu não entendia patavinas, porque chega uma hora que você está tão cansado, você não está entendendo nada. E o que acontece? Tudo isso é por quê? Porque eu tinha uma necessidade muito grande de fazer aquilo que eu acreditava ser o melhor. Foi quando alguns textos bíblicos foram me incomodando. E um deles é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, nós fazemos as coisas equivocadamente. É muito comum as pessoas fazerem campanhas no monte. Vamos no monte, vamos orar, porque lá no monte a gente vai ter a resposta das nossas orações. Porque eles leem um texto errado. O texto diz assim: elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Ponto. Então você olhou para o monte e você pergunta: de onde virá o meu socorro? O socorro não vem do monte, o texto diz: o meu socorro vem de Deus, vem de Jeová. Ou seja, não é do monte, não tem nada a ver com o monte. É uma interpretação errada da leitura. Porque Jonas estava onde quando clamou? Na barriga do peixe. Então, onde você estiver, que você clamar, Deus vai te ouvir. Não é criando situações que chegam a beirar a idolatria que vai fazer com que você tenha mais sucesso. Para você ter sucesso, você tem que cumprir os princípios que Deus tem colocado na sua vida. Naturalmente, nem todos nós conseguimos cumprir tudo aquilo à risca, mas estamos nos esforçando. E vocês são testemunhas, que sempre eu digo isso.
Peça a Deus para que te dê sabedoria para você poder cumprir esses princípios. Peça a Deus que Ele te dê sabedoria para você fazer as boas escolhas. A maioria dos nossos sofrimentos são detectáveis antes de nós fazermos. Você sabe que a tua escolha e o que você está pagando hoje foi uma escolha errada. Eu sei também. O preço que eu pago em algumas situações foram escolhas erradas minhas. Por quê? Eu tinha plena consciência e você também tem. Só que muitas vezes a gente quer enganar nós mesmos. Então nós temos que ter bom senso quanto a isso. Outra coisa que é muito importante nós entendermos. Não existe na Bíblia nenhum lugar que fale que em Yom Kippur eu tenho que jejuar. Diz, eu tenho que afligir a minha alma. A aflição da alma não tem nada a ver com fome. A alma não come, a alma não bebe. Afligir a alma é humilhar-se, é se curvar, é buscar a Deus em espírito e em verdade. É isso que é nos pedido. Então hoje eu estive no Vale da Bênção, ali eu orei, eu clamei, eu abri o meu coração, eu falei as coisas mais íntimas que eu tenho feito na minha vida. Pedi a Deus que me dê sabedoria para poder trazer para vocês uma palavra pura, uma palavra que esteja fundamentada na Bíblia. Porque eu preciso. Senão, como que eu vou sentar nessa cadeira e usar o seu tempo para ensinar coisas que nem eu sei? Nós vemos que há uma série de equívocos, uma série de erros, de interpretações erradas. São 2000 anos que os religiosos têm tentado interpretar a obra vicária de Jesus. Nós vemos um fato extremamente relevante, que foi a transfiguração de Yeshua. João, Pedro e Tiago foram apenas esses três que presenciaram e viram a glorificação de Yeshua. Eles subiram no local, no monte, e ali eles perceberam algo diferente. E de repente 2 personagens aparecem. E eles sabiam que era Moisés e Elias. Aquilo tem um simbolismo. Moisés significa a lei de Deus. Elias significa a restauração. A irmã Márcia nos pergunta, em Mateus 27:9, a qual jejum se refere Paulo? Provavelmente, não o Yom Kippur, porque eles não praticavam jejum nessa época. Eles vão praticar o jejum de Yom Kippur apenas depois da destruição do templo no ano 70. Os judeus, eles tinham eles criaram vários jejuns. Não diz que ele praticou o jejum, ele diz, esperamos passar o jejum, mas não fala qual. Então, eu seria leviano se eu falasse que é Yom Kippur, eu seria leviano se eu falasse que era outro qualquer, o jejum de Esther, por exemplo. Até hoje o jejum de Esther é celebrado. O jejum de Daniel não, porque o jejum de Daniel ele fez para que pudesse receber de Deus a explicação da visão do sonho que ele teve. Hoje algumas igrejas evangélicas fazem esse jejum, mas não é bíblico. Mas somos sabedores que o jejum de Esther, eles continuaram praticando. Então não tenho como saber. Não tenho essa resposta. O que eu posso dizer é que não era o Yom Kippur, porque nessa época ainda o templo não tinha sido destruído. Outro detalhe, o jejum, ele tem um propósito, não é perdoar pecados.
É para edificação, para santificação, para preparar-nos para as grandes coisas que Deus quer fazer para nós. Porque se o jejum é para perdoar pecados, então a obra vicária de Yeshua perde seu efeito. Não faz o menor sentido. Se aqui o texto de Hebreus é bem claro, vou ler novamente. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. E não, no versículo 12, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então nós temos que ter primeiro, se ele fez uma única vez e eterna redenção, eu não tenho que replicar esse sacrifício. Mas a tendência nossa é querer se sacrificar para alcançar graça. Nós vemos, voltando aqui para a transfiguração, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que se aparecer aqui na tela eu respondo. Outra coisa, voltando para a transfiguração. Segundo a cronologia dos 3 evangelhos, segundo a cronologia dos 3 evangelhos, o ministério de Yeshua foi de 1 ano só. Ele participou de apenas uma Páscoa. Segundo a cronologia de João, foram 3. Só que se você fizer a leitura do livro de João, você vai ver que tem Páscoa ali que não levou nem 6 meses, quando a Páscoa leva 1 ano. A irmã Janeide perguntou se ela pudesse perguntar de novo, que passou rápido, não entendi bem, sobre o jejum mortifica a carne. Por favor, se puder repetir, eu agradeço, que eu vou fazer a leitura. Então, voltando. O jejum tem um propósito de edificação espiritual, para que nós possamos ter uma ligação mais plena. Quanto a gente deixa de comer mortifica a carne, certo? Porque o jejum de alimentos não pode ser. Porque nós não estamos falando disso, eu estou falando que o jejum não pode ser para perdoar pecados. O sangue de Yeshua que perdoa pecados. Antes do sangue de Yeshua, era o sangue dos animais que perdoava o pecado no Yom Kippur. Então a questão é essa. Eu não posso usar o jejum para perdoar pecados. Eu devo usar o jejum para edificar a minha alma. Exatamente isso. Eu espero que tenha entendido. Por quê? A comunidade do judaísmo, eles acham que porque ficam 25 horas, eles criaram um dia de 25 horas, uma coisa que não existe, de jejum, porque isso perdoa os pecados. E não é verdade. Por quê? Porque eu estou eliminando o sacrifício do Messias. Se ele fez uma única vez e nos remiu, então é justamente nesse aspecto que eu estou dizendo. Quando eu quero fazer alguma coisa para alcançar, para perdoar os meus pecados, eu estou anulando o sacrifício. Volto a repetir, não havia esse jejum na época que o templo de Herodes estava em pé. Ele veio aparecer depois. Havia vários jejuns, como existe hoje. Se você entrar no rabad.org, é o ano inteiro fazendo jejum. Por isso que judeu é bem magrinho, acho que não come o ano inteiro. É jejum para tudo, jejum para isso, jejum para árvore, jejum para Jerusalém, é jejum de Esther, é jejum do não sei de quem, é jejum do rabino tal. Tem muitos jejuns, tá? Você pode fazer jejum? Pode. Para edificar o espírito, através de buscar a presença de Deus. Agora, se você for fazer para perdoar pecados, isso é idolatria. Continuando. Como a Bíblia retrata, os 3 evangelhos retratam, presta atenção, os 3 evangelhos retratam que houve apenas uma Páscoa.
Se nós pegarmos cronologicamente, foi neste dia de Yom Kippur, que não tinha os santos dos santos, que o sumo sacerdote não adentrou no Santíssimo, que os dois bodes, que um representava Yeshua e o outro representava aquele que tirava o pecado do meio do povo, não tinha a novilha vermelha que deveria ser queimada por inteiro e a sua cinza ser espargida. Nesse dia foi o dia que Yeshua fez a transfiguração. Foi no 10º dia do 7º mês que houve esse fato da transfiguração. Isso estou dizendo a questão cronológica. Então faça uma leitura, veja as festas que estão ali. Você pode pegar a Bíblia judaica completa, ali dá os nomes das festas. E você vai ver que foi nesse dia que houve isto. Nos dias de Yeshua já não se praticava mais a celebração de Yom Kippur com morte de bodes, com morte de novilha. Já não tinha mais. Por quê? Porque a arca não existia. Se a arca não existia, não tem como fazer. Depois da destruição do templo no ano 70, acabou por completo. Não se tinha mais nada, não se fazia mais nada. E aí vem a pergunta: se não há sacrifício de cordeiros, se não há sacrifício de bode, se não há sacrifício da vaca vermelha, como que o judeu que não acredita em Yeshua vai se salvar? Já pararam para pensar nisso? Nós obtemos salvação através dos méritos de Yeshua. Mas aquele que não aceita Yeshua, como é que ele se salva? Então nós temos que começar a refletir. Por quê? Muitas vezes os parâmetros que as pessoas estão usando é errado. Seria como você comparar os nossos ensinos com qualquer igreja cristã que está por aí. Não faz o menor sentido. A nossa visão é outra, o nosso segmento é outro. Então não adianta você querer comparar o que nós estamos estudando com o kardexismo. Não vai dar certo. Com Umbanda, Quimbanda, hinduísmo, islamismo, judaísmo messiânico, não vai funcionar. Por quê? Porque nós temos como nosso sacrifício perfeito Yeshua. Nós não temos outro sacrifício a não ser Yeshua. É isso que eu quero que vocês entendam. Outro detalhe, talvez você não levou em conta. Duas festas bíblicas, a Páscoa e Yom Kippur, têm o mesmo propósito. Yeshua morreu na Páscoa e não em Yom Kippur. Em Yom Kippur ele se transfigurou, mas na Páscoa ele morreu. Por quê? Porque ali o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida, relembrava também a saída do Egito, o livramento, né, a proteção, e Yom Kippur, a transfiguração, mostrando que ele era muito mais do que eles imaginavam. Até aquele momento, para eles, ele era um profeta. Até aquele momento, para eles, era um profeta. Outra coisa, o Messias que eles esperavam e que eles esperam não é nenhum ser que venha da parte de Deus, um ser espiritual. Eles esperavam um homem que iria expulsar os romanos e estabelecer um reino nos padrões de Davi. Hoje, eles esperam um homem que vai unir o mundo e vai dominar as nações. Judá será a nação que vai dominar o mundo. Eles não estão esperando a vinda de um ser enviado por Deus. Yeshua, ele é o Filho de Deus. Ele não é como nós. Né? A Bíblia diz que ele é o primogênito da criação. Ele foi gerado por nós. Perdão, oh meu Deus, o que eu falei aqui? Ele foi gerado por Deus. Nós fomos criados à imagem. Nós somos como espelho, nós apenas refletimos. Ele é a criação perfeita de Deus. Ele estava na criação. A Bíblia diz que ele era o arquiteto de Deus.
Antes que todas as coisas fossem feitas, ele já existia. Na criação nós temos Yeshua, depois nós temos os arcanjos, serafins e anjos. E finalmente o homem. Então existe uma hierarquia de criações. A criação dele é superior. Então eu não posso usar os parâmetros que o judaísmo usa para interpretar o Messias. Eles estão esperando o anticristo. O anticristo que vai dominar o mundo. O anticristo que é um homem de carne, osso e sangue. E ele vai dominar o mundo porque o espírito maligno de Ra-Satã vai estar nele. O Messias não. O nosso Messias, ele virá, ele está na presença do Pai. Ele é um ser espiritual. Ele é um ser criado por Deus. Ele é um ser especial. É isso que as pessoas não entendem. Então nós temos que parar de usar parâmetros equivocados. Não vamos fazer isso. Vamos usar os parâmetros bíblicos. Tem coisas na Bíblia que nós não entendemos. Um dos motivos, o Evangelho de João fala que foram 3 Páscoas. Os 3 evangelhos, e Paulo fala que foi uma. Então nós temos 4 testemunhas falando de uma. Por quê? Foi manipulado o Evangelho ali. E se você fizer uma leitura cronológica do Evangelho de João, você vai ver que tem 2 Páscoas. Uma Páscoa e 6 meses depois a outra. Eles tentaram ajustar ali para entender alguma coisa. E quem disseminou essa ideia foi Eusébio de Cesareia, no século IV. 4 séculos depois da morte de Yeshua, Eusébio que disseminou essa ideia, né, de 3 anos de ministério. E se foi 3 anos de ministério, a obra de Yeshua foi muito fraca. Foi meia dúzia de milagres. E se você dividir os milagres por 3 anos, é praticamente nada. Agora, se você usar o critério bíblico dos 3 evangelhos e de Paulo, foi muitos milagres, praticamente todos os dias. Então, meus queridos, nós precisamos entender esse ponto, esse aspecto que nós estamos falando. Outra coisa, até a destruição do templo, durante uma vez por ano, havia o dia do perdão. Toda a nação ficava apreensiva, porque era o dia que o sumo sacerdote iria entrar para pedir para a nação. Hoje, nós temos 365 dias para fazer. Porque o nosso sumo sacerdote está lá à disposição. Ele está nos esperando. Hoje eu não preciso ficar 25 horas passando fome, achando que esse meu sacrifício vai significar alguma coisa para Deus. Não significa nada. O que Deus quer, o profeta Isaías diz: eis que estou farto dos vossos jejuns, dos vossos sacrifícios, dos vossos sábados. Eu não quero saber mais disso, porque eles não entenderam. Eles achavam que guardar o sábado daquele jeito, impondo regras impossíveis de se cumprir, era o que Deus queria. Eles achavam que matar animais era o que Deus queria, e não era isto. Ele diz assim: o que eu quero é que você cuide do necessitado, do órfão, da viúva. Por isso, meus irmãos, quando você vai estudar um tema, procure o máximo de informações. Tire as conclusões por você mesmo. Eu apenas estou aqui para tentar direcionar vocês. Algumas coisas do dia a dia me chamam a atenção. Alguns anos atrás eu estava trabalhando, eu viajava muito para o Brasil, e eu fui à cidade de Juazeiro do Norte. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma cena que me chamou muita atenção. Várias pessoas, homens, mulheres, crianças, todos vestiram com túnicas azuis, lenço na cabeça, e eles tinham um chicote mais ou menos desse tamanho, e eles ficavam se batendo, todos sangrando. E eles faziam aquilo para que o padrinho Cício reconhecesse o sacrifício e intercedesse diante de Deus. E aquilo me chamou a atenção. Por quê? Muitas vezes eu quero me sacrificar para alcançar a graça. Jesus já pagou o preço. O que você precisa fazer é a resposta que ele deu para o jovem rico.
Bom mestre, o que faço para herdar a salvação? Ele respondeu, guarda os mandamentos. Se você quer herdar a salvação, guarda os mandamentos. Se você quer jejuar, jejue para edificação espiritual. Mas não tente comprar a salvação. O seu dízimo, a sua oferta, o seu jejum não serve para nada se você tem alguma intenção por trás. Agora, se você devolve o seu dízimo, sua oferta e oferece um jejum para que Deus possa, que você está cumprindo um princípio, para que a obra de Deus cresça e prospere, aí você é abençoado. Lá em Ageu, no capítulo 2, no finalzinho, diz assim: olhe, os celeiros estão vazios, a oliveira não deu seu fruto, a figueira não deu seu fruto. Todavia, a partir de hoje, eu vou abençoar você. O que significa isso? Talvez você esteja desempregado, endividado, doente, cheio de problemas. Mas se você fizer um compromisso que você vai cumprir os princípios de Deus, Ele vai dizer, a partir de hoje eu vou te abençoar. Do zero eu transformo o que eu quiser. Deus pode transformar a matéria. Deus pode mudar a tua história. Deus pode abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medida. Pare com esse legalismo desnecessário. Sabe? Deixe de ser judaizantes. Deixe de ser uma pessoa que quer, sabe, de qualquer jeito, se sacrificar. Com todo respeito aos nossos irmãos que praticam o judaísmo, eu conheço ex-cristãos que hoje estão usando peotes que vem até aqui, né, o peotes. Está usando terno preto, chapéu. E ele não faz o menor sentido que aquilo. Aonde ele leu aqui na Bíblia? A Bíblia diz que quando você for ceifar a terra, você não poderá comer, tirar as laterais. Aquilo que ficava ali era para os pobres necessitados. O que caísse da carroça, você não poderia pegar. Lembra da história de Ruth? Daquilo virou peotes. Então você vê um indivíduo, eu já vi vídeos, e vi aqui mesmo em São Paulo, indivíduos que o peotes dele vem aqui na barriga. E ele acha que aquilo é religião. Isso é fanatismo, não tem nada a ver. Então vamos ter uma vida mais íntegra na presença de Deus. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito, agradecer por aquilo que nós ainda não podemos alcançar, mas temos certeza que através do Espírito Santo nós vamos alcançar. Faça isso. Cuidado, eu canso de falar para os meus irmãos, cuidado com textos pinçados. Por quê? Esses textos pinçados, eles deixam dúvidas. Você já leu em algum dos evangelhos, ou nas cartas de Paulo, ou nas epístolas de Tiago, Pedro e João, eles fazendo algum comentário de como era celebrado Yom Kippur? Não fazem. Porque não era celebrado mais. Quando não tem os componentes necessários, não dá para fazer. Pode ter. E era o dia do jejum, mas não fala qual. Porque eram vários. E não diz que ele celebrou. Como nós temos um outro texto que é muito confuso. Por exemplo, a festa de Hanukkah, o Natal judaico. Diz que era a festa da dedicação. E Jesus subiu ao templo. Ali não diz que ele foi celebrar a festa da dedicação, e nem tampouco diz que é a festa de Hanukkah. O que eles estavam celebrando ali era a dedicação do templo quando Salomão dedicou. Só que aí as pessoas inverteram esse texto para dizer que Jesus celebrou Hanukkah. E se você for ler a história de Hanukkah, você vai ficar assustado, porque não é bem aquilo que nos ensinaram. Aquele candelabro de 9 braços é proibido. A Torá
deu as ordens para fazer o quê? A menorá com 7 braços. Os rabinos fizeram uma com 9. Aquela história que o óleo durou 8 dias é mentira, não existe. Essa história foi inventada na época da Idade Média. Leia o livro de Macabeus. Vê se você encontra, porque ali Macabeus relata sobre esse fato da purificação do templo. Não tem nada disso. Então, as pessoas estão pegando fábulas judaicas e tentando fazer com que a gente acredite que aquilo é Torá. Aquilo é fábula judaica. Aquilo não é verdade. Põe isso na mente de vocês. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Jesus nos alertou em Mateus 15, capítulo 2. Ele foi questionado pelos fariseus por que os seus discípulos não faziam a ablução. O que é a ablução? Eles pegavam, nós temos aqui, uma canequinha de 2 alças, a minha só tem uma, 2 alças, né? Aí lavava aqui e depois lavava aqui e fazia uma bênção. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordenou lavar as mãos. Onde está na Bíblia isso? Não tem. É mentira. E Yeshua não permitiu que seus discípulos fizessem isso. E aqui em Mateus 15, diz assim: então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Presta atenção. Porque os seus discípulos transgridem as tradições dos anciões. Eles não disseram. Por que vocês transgridem a Torá? Ele não falou isso. Era a tradição dos anciões. Essa lavagem de mãos, quem já frequentou uma sinagoga judaica messiânica, vai ver que os irmãos fazem isso. Há uns anos atrás, né, nós tivemos aqui numa reunião aqui em São Paulo, no hotel, e tinha um banheirinho pequeno. Quando eu cheguei, tinha uma fila de umas 40 pessoas, entrava um a um no banheiro para fazer essa ablução. Eu falei, eu não vou fazer isso não, estou fora. E as pessoas me olharam torto. Você não vai cumprir esse princípio? Não, porque não é princípio bíblico. Isso é uma invenção dos anciões, dos rabinos. E olha o que Jesus responde. Jesus, porém, lhe respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Tradição significa transgredir a lei de Deus. Nenhum de vocês vão ver eu seguir alguma tradição. De jeito nenhum. Porque se eu fizer essa tradição, eu vou estar quebrando a lei de Deus. São palavras de Yeshua. Ele vai repetir isso em Mateus 7. Em Mateus 23, no capítulo 33, ele fala uma coisa quanto a esses grupos de judaizantes que vão infernizar a vida da igreja recém-formada. Atos 15 é obrigado a fazer um concílio às pressas, porque eles estavam infiltrando doutrinas de demônios dentro do povo de Deus. Então nós temos que ter cuidado para que isso não aconteça. E é o que está acontecendo hoje. O movimento de restauração não tinha nada disso. De repente virou um movimento judaizante. Estão pregando heresias, mentiras. E as pessoas ficam fascinadas. Por quê? Porque alguns são estruturas grandes, poderosas, mas pregando a heresia. E olha o que a Bíblia diz. E serpentes, raça de víboras, como espero escapar da condenação do inferno? E Yeshua responde para aqueles rabinos farisaicos: vocês são cobras, são serpentes. E vocês acham que vocês vão se livrar do inferno? Não vão, não. E ele diz a mesma coisa hoje. As pessoas que pegaram o evangelho de Jesus, misturaram com o judaísmo, criaram essa mescla de judaísmo e cristianismo, são raça de víboras, de serpentes.
Tem um pregador aí muito dinâmico, muito culto, que ele tem pregado umas heresias graves. Ele falando que os judeus é Israel. Não. A tribo de Judá pertence a Israel, mas Israel não é Judá. Em Jeremias 31 diz: Eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e, em segundo lugar, com a casa de Judá. Esses pregadores da teologia da substituição, dizendo que Judá substituiu Israel, é mentira. O Estado sionista que tem lá, hoje, no Oriente Médio, é Judá, não é Israel. Quem vai trazer Israel de volta, está trazendo, é o próprio Deus. Esqueceram do seu lugar de repouso. Todavia, digo eu, Senhor, não me esquecerei, e vou buscar um a um. E é o que ele está fazendo. Buscando as pessoas que nem fazem a menor ideia que tribo que eles pertencem. E no Apocalipse diz assim, que ele vai dar uma pedra, e nessa pedra vai ter um nome. Deus vai trazer de volta as 10 tribos que se espalharam e se perderam. Então, prestem atenção. A Igreja Católica criou a teologia da substituição, que a Igreja substituiu Israel. Esse movimento messiânico criou a teologia da substituição, que Judá substituiu Israel. As duas varas. A profecia diz que são duas varas e que vai ser juntada em uma só. Então nós temos que ter mais respeito para com a palavra de Deus, respeito com as verdades. Nós estamos passando por um filtro que vai se estreitando, um funilzinho que vai se estreitando. Você tem na sua mão a Bíblia. Ela é suficiente para que você entenda. Então nós hoje estamos seguindo o quê? As Escrituras Sagradas. Só isso. Eu não quero seguir tradições de rabinos, de ninguém. Eu quero seguir o que o Senhor pediu para nós. Então, meus irmãos, nosso estudo hoje foi justamente para mostrar para vocês, porque é sensível. As pessoas querem se sacrificar. As pessoas querem pagar o preço. E Yeshua já pagou o preço. E muito bem pago. A partir do momento que ele colocou o seu plano de redenção e veio até nós e deu a sua vida, tudo aquilo que era sombra deixou de existir. E a realidade agora é o corpo do Mashiach, é o corpo de Cristo. Nesse momento, ele está na presença do Pai, diante da Arca da Aliança. E ali ele apresenta as suas mãos, marcadas com sangue, para remir os seus pecados e os meus. A salvação é um dom maravilhoso. Por isso, meus amados, deixem de acreditar em fábulas. Deixem de pegar textos pensados. Eu li os 4 evangelhos esses dias para fazer essas contas, para ver se eu não estava equivocado. Enquanto a maioria das pessoas à noite está assistindo televisão, vendo um filme, eu estava lendo. Porque eu estou tendo muito trabalho ultimamente, estou cuidando da minha mãe esses dias. Então, durante o dia dá muito trabalho, eu tenho que trabalhar, correr para cá, para lá, fazer a minha atividade diária, ficar de olho nela. A live que eu fiz quarta-feira, ela ficou sentadinha ali na frente, porque não tinha quem cuidasse dela. Então tem sido uma luta, mas eu fiz questão e percebi que os 3 evangelhos falam de uma Páscoa só que ele cumpriu. E no evangelho de João fala de 3. E eu percebi que uma das
O erro é tão grotesco que tem uma Páscoa que levou 6 meses para acontecer, quando é 12. Então, voltemos para as Escrituras. Se você quer continuar nessa jornada, você vai ter que aprender a aprender. Pode questionar, pode perguntar, mas não use como parâmetros fábulas judaicas. Não use como parâmetros congregações que não estão seguindo a Torá, mas estão seguindo tradições. Aí não vai dar certo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que dê um sábado esplêndido. Eu vou dar 5 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta específica do tema para poder responder. Eu vou passar por o Roche Bruno para ele direcionar essas perguntas. Por favor, Roche Bruno. Amém. Em primeiro lugar, Rabino, quero agradecer. O estudo foi maravilhoso, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Irmã Vera, alguma pergunta, minha irmã? Não, tá tudo de acordo. Já tinha conversado com o irmão Laércio, essa semana, e eu já tinha comentado com ele que eu já conheço essa colocação, já entendo que é certo assim, né? A festa, da maneira como o irmão tem colocado, eu acredito que é o correto, né? Então, não tem nada a questionar. Concordo plenamente. Amém. Amém. Passo então a palavra também à irmã Creuza ou ao irmão José Carlos. Alguma dúvida? Irmã Creuza, irmão José Carlos. Quando quiserem, podem nos interromper aqui, ok? Então, vou seguir aqui. Irmão Arce, alguma dúvida, meu irmão? Shalom. Shalom, shalom. Oi, irmão. Não tem perguntas ainda. Não formulei Amém. nenhuma pergunta, tá? Posteriormente passa a ter. Amém. Amém. Deixa eu verificar mais aqui. Quem Ok? Ouviu? talvez possa. Amém, meu irmão. Muito obrigado pela participação, viu? Irmão Wellington ou irmã G, alguma dúvida, meus irmãos? Shalom. Não temos nenhuma dúvida. Obrigado pelo estudo. Amém. Deixa eu achar aqui. Irmã Lau, shalom, minha irmã. Alguma dúvida? Shalom, irmão. Não tenho nenhuma dúvida, não. Porque, assim, eu não vim, né, do meio desse povo, tipo, rabinos e essas instruções aí. Então, para mim, do jeito que eu aprendi, já foi da forma correta. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Muito obrigada. Shalom. Shalom, minha irmã. Amém. Amém. Eu acredito, Rabino, que os irmãos não tiveram nenhuma dúvida, então devolvo a palavra para o amigo. Perfeito. Se algum irmão quiser fazer alguma pergunta no privado, pode mandar, eu respondo. Dentro da minha possibilidade, dentro daquilo que Deus tem nos revelado através da palavra. As revelações que nós temos não é revelação mediúnica, mas através da palavra. O Senhor tem revelado. Rabino, Oi. eu vou ser uma dessas pessoas, Então, porque eu tenho muitas dúvidas. eu Tudo sei. bem? Você eu Obrigada. conheço. Fala, minha Tá irmãzinha. Fala, bom. querido. Fala. Shalom. Não, Pode. eu vou mandar no privado Ah, depois. tá bom. Não Não, vai demorar tranquilo. muito, tá bom? Não, sem problema. Não tem problema, não. Fique à vontade. Pode mandar. Obrigada. Estou à sua Shalom. disposição. Dúvidas. E o que acontece? Como o irmão Lau falou, então o irmão Lau ela não teve envolvimento com toda aquela influência, aquela coisa toda, não atingiu ela. Né? A família dela cumpria a Torá pela leitura do próprio pai. Eles nem conheciam nenhum movimento. Então, como se diz, eles não se contaminaram com essas visões. Então, nós temos que ter muito cuidado
com relação às influências da tradição dos anciões, ou seja, aquelas tradições que nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas continue insistindo, eu estou à disposição. Não fique com dúvida, tá? Tem que ter a resposta. E muitas vezes a pergunta que você faz me ajuda a melhorar nos meus estudos. Porque às vezes uma pergunta que passou batido eu nem percebi. Aí quando você faz a pergunta, o que eu faço? Eu vou pesquisar, vou buscar, vou orar, vou pedir a Deus intercessão para que eu possa entender aquilo. Não foi fácil não, meus irmãos, vou ser sincero com vocês. Para mim chegar a essa conclusão levou anos. Não foi dias, não, foram anos, anos e anos. Por quê? Porque o medo de estar errando era muito grande. Mas aos poucos a gente foi compreendendo. Então, continuamos nessa força. Eu vou pedir para que o Rocha Bruno encerre com uma oração, para que possamos descansar. Amanhã é um novo dia, um sábado do Senhor. Amém? Oremos então, irmãos. Soberano Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome por esse privilégio, Pai, de estarmos mais uma vez reunidos através dessa tecnologia, aprendendo, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. Senhor, venha a nós a Tua palavra. Livra de nós, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Afasta, Senhor. Abra, Pai amado, as nossas mentes, os nossos olhos, para que possamos entender e enxergar somente a Tua palavra. Pois ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. É através da Tua palavra, Pai, que nos achegamos a Ti. É através da Tua palavra que honramos o Teu nome. É através da obediência da Tua palavra, Pai, que agradamos o Teu coração. Então, Senhor, que venha a nós a restauração da Tua palavra. Senhor amado, agora nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Yeshua, nos dá um sono reparador, uma noite tranquila. Senhor, e que amanhã, pela manhã, ao amanhecer, possamos glorificar o Teu nome. Que todos nós venhamos ter um Shabat doce na Tua presença, um Shabat de mais revelações da Tua palavra, das Tuas instruções, Pai. Pois as Tuas instruções nos trazem vida. Oh, meu Senhor, muito obrigado. Continua usando o Rabino Laércio Soares como instrumento nas Tuas mãos para falar com o Teu povo. E Deus amado, que possamos a cada dia estarmos dispostos a obedecer a Tua palavra. Pois somente obedecendo a Tua palavra, Pai, é que veremos, ó Deus amado, as Tuas bênçãos, os Teus prodígios acontecendo no nosso meio, no nosso arraial, na nossa casa, na nossa vida. Fica conosco, Pai. Nos dá um sábado de paz, um sábado de alegria na Tua presença. Os irmãos que irão se reunir, ó Pai, nas congregações, lá em São Bernardo do Campo, em Cotia, aqui em São João, lá em Porto Velho, Senhor, nós Te pedimos as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre o Rochiélio, que está enfermo, Deus amado. Ajuda o Teu filho, dá força, que haja cura para o Teu filho, Pai. Eu pude contemplar um pouquinho a narrativa da irmã Natália, dizendo que ele está um pouquinho fraco, mas, Senhor, renova as forças do Teu filho, em nome de Yeshua, e que amanhã, Pai, ele possa estar revigorado, de pé, glorificando o Teu nome, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Essas são, ó Deus, os nossos pedidos, ó Pai, a nossa oração, colocamos diante do Teu altar, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém. Shalom, shalom, que Deus abençoe a todos. E até amanhã. Shalom, shalom. Shalom. Shabbat shalom a todos. Shalom. Shalom.